Olá, vamos fazer então agora a aula sobre pilhas galvânicas. Nós vamos construir essas 6 pilhas formadas pela combinação dos metais zinco, cobre, ferro e magnésio. Então nós vamos montar as pilhas galvânicas nas condições padrão e vamos fazer o preenchimento dessa tabela, anotando então qual é o valor do potencial experimental e vamos fazer o comparativo com o potencial teórico. Bom, essas serão as soluções eletrolíticas que nós vamos utilizar. Todas elas a 1 mol por litro. Então nós temos aqui o sulfato de zinco, o sulfato de magnésio, o sulfato de cobre e o sulfato de ferro. Todos na concentração 1 mol por litro. E aqui nós vamos utilizar o cloreto de potássio como a solução na ponte salina. A ponte salina é montada da seguinte forma: o tubo em U, então ele vai ser preenchido com a solução de KCl no seu interior, e nas pontas nós colocamos pequenos pedaços de algodão que vão segurar a solução ali internamente. É muito importante na ponte salina não ficar nenhuma parte semi-preenchida com bolhas, porque vai interromper o fluxo dos íons na solução. Vamos fazer então a montagem dessa primeira pilha, letra A, que é uma pilha de zinco e cobre. Então nós vamos utilizar aqui o multímetro na unidade de corrente contínua, utilizando o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. São placas desses dois metais. E aqui o nosso sistema, a célula galvânica, no qual nós vamos colocar a solução de zinco e de cobre nos béqueres. E o tubinho U, internamente, tem o KCl, que é o eletródo da ponte salina. Bom, então agora nós vamos colocar então os eletrodos imersos na solução. Bom, então agora vamos fazer a medida. O valor medido experimentalmente, 1,07 volt. Mas a reação ainda está acontecendo, ela iniciou agora, e aí então ela vai produzir energia por muito tempo, até que a reação entre em equilíbrio. E provavelmente esse valor vai aumentar um pouquinho mais. Agora vamos fazer a pilha letra B, formada por ferro e cobre. Então aqui nós já temos o becker com a solução de cobre. Vamos colocar então a solução de ferro na outra. E vamos trocar a ponte salina. Então eu peguei outra ponte salina para essa pilha. E aqui nós vamos colocar então o eletrodo de ferro, que é uma placa de ferro. Bom, esse é o valor experimental que está sendo medido. Vamos aguardar alguns instantes para estabilizar. Lembrando que a reação demora um pouquinho para acontecer, mas a presença da energia já é instantânea. Bom, como nós temos um tempo limitado, vamos aguardar apenas alguns instantes e vamos registrar esse valor como experimental. Agora vamos fazer a letra C, que é a pilha formada por zinco e ferro. Então aqui nós já temos os eletrodos de ferro e de zinco nas suas respectivas soluções. E vamos adicionar agora a ponte salina para fazer a leitura. O valor experimental registrado, 0,44.
Da mesma maneira das anteriores, vamos aguardar alguns instantes para ver se ocorre alguma variação e vamos registrar esse valor como valor experimental. Vamos fazer agora a pilha letra D, que é formada por ferro e magnésio. Então nós já temos aqui o eletrodo de ferro imerso na solução de sulfato de ferro e nós vamos agora adicionar uma fita de magnésio, que será nosso eletrodo de magnésio, na solução de sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio ele é muitas vezes vendido comercialmente nas farmácias com o nome de sal amargo. Então vem os pacotinhos de sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Vamos fazer aqui a leitura do valor experimental. Vamos aguardar alguns instantezinhos para confirmar o valor. Ainda está tendo uma pequena oscilação, vamos aguardar mais um instante para que a gente possa fazer o registro do valor experimental. Bom, vamos fazer então o registro como valor experimental 1,22 volts. Vamos fazer agora a pilha letra E, magnésio e cobre. Então aqui nós já temos o eletrodo de magnésio imerso na solução de sulfato de magnésio. Vamos colocar a ponte salina e o eletrodo de cobre na solução de sulfato de cobre. Vamos fazer aqui a leitura. Vamos aguardar alguns instantezinhos para que possa estabilizar o valor. Posteriormente eu vou fazer a explicação do cálculo teórico e aí nós vamos poder fazer o comparativo do valor teórico previsto através das tabelas de potencial e fazer o comparativo com esse valor experimental. E lá nós vamos fazer uma discussãozinha sobre os valores. Bom, vamos registrar então 1,95 para essa pilha de cobre e magnésio. Vamos fazer então agora a gravação da última pilha, letra F, formada por magnésio e zinco. Nós já temos aqui as soluções de sulfato com o metal. E vamos colocar aqui a ponte salina. Bom, valor registrado. Está oscilando um pouquinho ainda. Vamos aguardar mais alguns segundos. Bom, vamos deixar como registrado 0,88 volts. Vamos fazer agora uma discussão sobre os resultados que nós obtivemos em relação às pilhas formadas. Aqui eu deixei descrito os potenciais padrão de redução dos 4 elementos. Esses valores foram arredondados na segunda casa decimal após a vírgula e eles estão tabelados. Você encontra esses valores em tabela, em livros, na internet, em vários lugares. Lembrando que esses valores foram obtidos experimentalmente nas condições padrão. Nós fizemos dentro das nossas condições, mais próximo que nós conseguimos para as condições padrão. Então, os resultados tiverem alguma distorção, também é uma explicação
justamente nós não termos feito totalmente nas condições padrão. Bom, então nós temos que preencher essa tabela de resultados. Aqui nós temos os resultados práticos que foram apresentados no vídeo. Vamos fazer então agora o cálculo do potencial teórico e preencher a tabela. Quem é o ânodo, quem é o cátodo. Lembrando que sempre o ânodo é o eletrodo que oxida e o cátodo é o eletrodo que reduz. Bom, vamos fazer da pilha A como exemplo e os demais eu deixarei para que vocês façam o preenchimento. Na pilha letra A, os elementos é o zinco e o cobre. Qual oxidou, qual reduziu? Comparamos os potenciais. Entre os dois, o potencial do cobre é maior do que o do zinco, mesmo porque o sinal é positivo. Então, comparando os valores de potencial de redução, eu posso afirmar que quem vai reduzir é o cobre, consequentemente o zinco vai oxidar. Então, vamos fazer aqui a equação para essa pilha, letra A. Então, o cobre 2+, recebe os 2 elétrons e reduz para cobre de carga zero. O seu potencial padrão de redução, mais 0,34 volts. O zinco vai oxidar, então o zinco 0, aí ele vai perder elétrons para formar o zinco 2+. Potencial padrão de oxidação é o mesmo valor do de redução com o sinal invertido. Porque nesse sentido ele está negativo, no sentido inverso ele está positivo. Então, potencial de oxidação do zinco mais 0,76. Portanto, nós temos como equação geral o zinco 0 e o cobre 2, formando o cobre 0 e o zinco 2+. E a variação do potencial padrão, também chamado de DDP ou tensão, mais com mais conserva o sinal e soma 1,10 volt. Então esse valor teórico 1,10 volt. E agora eu faço o mesmo para os demais. Vamos continuar preenchendo aqui. Quem é o ânodo? O cobre ou o zinco? No caso, como o zinco oxidou, o ânodo é o zinco. Quem é o cátodo? Quem reduziu? O cobre. Vou fazer mais um exemplo, vou fazer a letra C, para que a gente possa ter mais um exemplo. Letra C, a pilha de zinco com ferro. Comparando o zinco e o ferro, o maior potencial de redução é o do ferro, que é menos 0,44. Então, nós vamos fazer aqui. Ferro vai reduzir. Ferro 2, mais 2 elétrons, formando o ferro 0. Potencial padrão de redução do ferro, menos 0,44 volt. O zinco oxidando, perde 2 elétrons e forma o zinco 2+. Potencial padrão de oxidação do zinco, mais 0,76. Então, inverti a reação do zinco, inverte o sinal do potencial. Então, a equação global, ferro 2, mais o zinco 0, formando o ferro 0, mais o zinco 2+. Variação do potencial padrão, sinal negativo e positivo, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, deu 0,32 volt. Então, o potencial aqui teórico, 0,32 volt. Quem oxidou é o ânodo, o zinco. Quem reduziu, o cátodo, o ferro. Bom, vou colocar os valores teóricos aqui, mas é interessante que para o relatório você coloque os cálculos que você fez. Então, nessa pilha letra B, que é feita de ferro com cobre, o valor teórico esperado, 0,78 volt. Na pilha D, que é de ferro e magnésio, 1,93 volt. Na letra E, que é de magnésio e cobre, 2,71 volt.
E na letra F, magnésio e zinco, 1,61 volt. Bom, podemos observar aqui que a letra A teve uma proximidade muito boa, com um erro relativo e bem baixo, porque as placas de cobre são bem puras e as de zinco também. E a preparo da solução eletrolítica, 1 mol por litro, também tem um certo nível de precisão. Por isso, essa deu um valor mais próximo. As pilhas formadas por ferro e magnésio, nós temos um problema que é o grau de pureza. Apesar do magnésio ter sido feito em fita, que teoricamente é um magnésio puro, em geral as pilhas feitas com magnésio não batem com o valor esperado na teoria. E a placa de ferro com certeza é a mais impura, mesmo porque ela é uma chapa, na verdade, de aço, que tem carbono e com o tempo ela oxida muito, então ela reage com o oxigênio do ar, então forma óxido de ferro também. Então essas são algumas justificativas para algumas discrepâncias aí em comparação com os valores esperados na teoria. Lembrando também que os valores tabelados foram feitos em todas as condições padrão, seguindo as concentrações perfeitas, pureza dos metais também de um alto grau de pureza, e nas condições de temperatura também e montagem ideais, né? Mas de qualquer maneira podemos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e verificar como se produz essa energia a partir dessas reações.